Olá pessoal, tudo bem? Depois daquele vídeo inicial sobre atalhos e pontes no estudo da neurociência, essa apresentação aqui é sobre os conceitos fundamentais na neuroanatomia, um pouco de origem do sistema nervoso e alguns termos que são essenciais para que a gente continue e aprofunde o estudo do sistema nervoso. Sempre no início de um curso de neuroanatomia ou de anatomia, eu gosto de mostrar esta obra de arte aqui, que é a lição de anatomia do Dr. Nicolas Taupe, uma pintura de Rembrandt, pintor holandês do século XVII. E a pintura holandesa do século XVII ficou célebre, foi revolucionária, justamente por retratar as situações com muita realidade. E foi isso que Rembrandt fez. Essa é uma cena real e ele retratou cada estudante em uma postura diferente. Esse aqui, por exemplo, com o olhar vago, perdido, distraído. Esse outro com a atenção fixa em algum ponto fora da cena, desfocado. Esse aqui está olhando para o artista, parece que numa postura muito orgulhoso por ser estudante de medicina. Esse outro muito focado nas anotações. Esse aqui está avaliando o professor. E esse, veja que interessante, aproveitando do momento o que o momento pode dar, muito focado na lição de anatomia. E assim é na nossa área, nas nossas profissões da área da saúde, sempre que a gente focar bastante na atividade, seja expositiva, seja debate, seja aprendizagem significativa, seja uma aula prática, a gente ganha muito mais e volta para casa no fim do dia diferente do que saiu de manhã. Eu gosto também de citar esse autor, André Vesalius, e a sua obra, a obra mais importante da história da medicina, De Humani Corporis Fabrica, ou A Estrutura do Corpo Humano. Vesalius foi quem primeiro lançou as bases científicas de uma observação anatômica rigorosa para estabelecer os conceitos, corrigindo alguns equívocos da época de Galeno que perduraram desde o Império Romano durante toda a Idade Média. Então, De Humani Corporis Fabrica, o capítulo 7, ou livro 7, é sobre o sistema nervoso. As ilustrações são realmente muito interessantes. Recapitulando por que a gente estuda o sistema nervoso. Na área da saúde, a gente estuda para poder identificar e tratar doenças. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai se encantando porque a gente entende como é que o nosso próprio organismo funciona, por que a gente consegue enxergar uma paisagem como essa aqui, a pedra furada na praia de Jericoacoara, com as vias visuais, com as vias ópticas. A gente entende por que as vias olfativas nos permitem sentir o aroma de uma flor e que isso nos provoca emoções. A gente entende como é que as vias gustativas permitem sentir o sabor dos alimentos. A gente entende como é que as emoções são despertadas no nosso cérebro. Então a gente vai entendendo como é que a gente funciona e se relaciona com o mundo. Tudo isso vai dando um sabor muito especial ao estudo do sistema nervoso. Para entender de uma maneira global o sistema nervoso, é importante conhecer um pouco da embriologia, de como é que o sistema nervoso e o cérebro surgem na formação embrionária do ser humano. E para isso eu recomendo a leitura do capítulo de embriologia do Moore, o livro de embriologia geral. O capítulo do sistema nervoso realmente está muito bem escrito, muito didático. Há uma série de processos, iniciando com a neurulação primária, evoluindo com a neurulação secundária e avançando com a diverticulação e a segmentação, que vão levar o embrião de um amontoado de células até a complexidade do sistema nervoso como nós o conhecemos. Ora, dos 3 folhetos germinativos, endoderma, mesoderma e ectoderma, o que dá origem ao sistema nervoso é o ectoderma, o folheto mais externo. O processo começa com a indução pela notocorda a que um grupo de células se diferencie, células do ectoderma, se diferencie para compor a placa neural.
essa placa neural vai começar um processo de dobradura sobre si mesma e vai compor um tubo chamado tubo neural. Uma certa quantidade de material que vai ficar de fora da composição do tubo neural, advindo da placa neural, vai compor a crista neural. E essa crista neural vai servir para a formação de alguns elementos do sistema nervoso, como os gânglios nervosos do sistema nervoso periférico, uma parte da suprarrenal e algumas outras estruturas anatômicas. E o que vai compor realmente o sistema nervoso central é o tubo neural. Ora, todo tubo tem duas extremidades, e nós vamos chamar as extremidades do tubo neural de neuroporos. Então nós teremos um neuroporo rostral ou cranial e um neuroporo caudal posteriormente. Durante esse processo podem acontecer várias alterações, vários problemas que gerem malformações do sistema nervoso. E como uma regra geral, quanto mais precoce acontece o problema, mais grave é a malformação. De modo que alterações na formação do sistema nervoso que aconteçam nas fases iniciais de placa neural ou de formação do tubo neural vão gerar, por exemplo, uma situação conhecida como crânio-raquisquise, em que o crânio e a medula não são fechados, são abertos, e isso é uma malformação grave, incompatível com a vida. Quando o problema acontece no fechamento do neuroporo rostral, nós temos a condição conhecida como anencefalia, também uma situação incompatível com a vida, que gerou até uma mudança na legislação brasileira, permitindo a interrupção da gestação em casos comprovados de anencefalia com diagnóstico pré-natal. E quando o problema acontece no fechamento do neuroporo caudal, existe a mielomeningocele, que é uma porção da medula mais inferior, em que o tubo neural não se fechou e a medula, na ocasião do nascimento, aparece exposta, uma parte da placa neural exposta, numa situação conhecida como mielomeningocele. Na verdade, na mielomeningocele, essa placa neural exposta nós vamos chamar de placódio, e é uma situação que requer correção cirúrgica já nos primeiros dias de vida, ou até uma correção intraútero, como tem sido realizada mais recentemente. Veja esse exemplo de um bebê nascido com uma mielomeningocele. Então essa região é placa neural que não se dobrou, constituindo o tubo neural. Mielomeningocele sendo submetida à correção cirúrgica já no primeiro dia de vida. Muito bem, com o avanço do processo embriológico, do desenvolvimento embriológico, vai haver uma diverticulação ou diverticulização da porção anterior ou cranial do tubo neural. Isso quer dizer o quê? A parte anterior do tubo neural vai começar a se dilatar em algumas vesículas ou divertículos ou cavidades. As três primeiras cavidades formadas são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Posteriormente, o prosencéfalo vai se dividir em telencéfalo e em diencéfalo. O mesencéfalo permanece como mesencéfalo e o rombencéfalo se divide em metencéfalo e mielencéfalo. Bom, e a constituição definitiva do sistema nervoso? O telencéfalo vai compor o cérebro, todos os lobos cerebrais. Então, uma parte importantíssima do sistema nervoso. O diencéfalo vai compor o tálamo e o hipotálamo. O mesencéfalo permanece sempre como mesencéfalo, mesmo na situação definitiva. O metencéfalo vai compor a ponte e o cerebelo,
e o mielencéfalo vai compor o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo, constituindo o que nós chamamos de tronco cerebral, estrutura importantíssima, como nós vamos ver ao longo do curso. E o restante do tubo neural, do limite inferior do bulbo para baixo, vai compor a medula espinhal. Foi uma parte que não sofreu a diverticulização. Dito isso, nós podemos passar para algumas classificações com graus maiores ou menores de importância das porções do sistema nervoso. Uma primeira classificação é importantíssima porque vai influir na semiologia e no estudo das doenças, é a classificação entre sistema nervoso central e periférico. Com o avançar do nosso estudo, nós vamos ver que as doenças do sistema nervoso central têm alguns sintomas bem diferentes daquelas doenças do sistema nervoso periférico. Ora, quais são as partes do sistema nervoso central? O encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é tudo aquilo que está dentro do crânio, encéfalos, dentro da cabeça, dentro do crânio, ou seja, o cérebro, o diencéfalo, o tronco cerebral, o cerebelo. E a medula está dentro da coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico? São os nervos periféricos, tanto nervos cranianos quanto nervos espinhais, também os gânglios associados aos nervos. Uma outra classificação é entre sistema nervoso segmentar e suprassegmentar. Eu chamo de sistema nervoso segmentar a medula espinhal que passou por uma segmentação, tendo níveis, segmentos separados na medula espinhal, que cada nível vai gerar um nervo espinhal que vai inervar uma parte do nosso corpo. Então a medula é segmentada. E o sistema suprassegmentar, que está acima desse sistema segmentado e que não é segmentado, ou seja, a porção do encéfalo. Uma outra classificação é o sistema nervoso de vida de relação e o sistema nervoso de vida vegetativa. O sistema nervoso de vida vegetativa é aquele que nos possibilita simplesmente estarmos vivos, controlando a respiração, o batimento cardíaco, a pressão arterial, ou seja, o sistema nervoso autônomo. Não depende da nossa vontade para executar a sua ação. E o sistema nervoso de vida de relação é aquele que nos possibilita nos relacionarmos entre nós e com o meio ambiente. Ou seja, toda a parte sensitiva, motora, de cognição, de processamento emocional, tudo que permite o ser humano a agir dentro de uma vida de relação, relacionando-se com os próximos, com os outros seres vivos, com o ambiente. Agora nós vamos passar por algumas definições que são importantes para o estudo do sistema nervoso como um todo. É como se fosse um idioma. Nós precisamos saber o que é substância branca e cinzenta, córtex, trato, fascículo, leminisco, funículo, decussação, comissura, para poder tratar de cada uma dessas estruturas quando elas aparecerem ao longo do nosso estudo. Então vamos começar, por exemplo, com a definição de córtex. Ora, o que é essa figura aqui? Ninguém teria dúvida em dizer que é o cérebro, cheio de sulcos e giros. Cada circunvolução do cérebro eu chamo de giro, e o espaço entre dois giros, uma fenda, eu chamo de sulco. Isso é a organização cortical. Isso aqui o que é, pessoal? É uma noz. E eu observo que a noz também tem uma organização cortical. Olha que interessante. Giros e sulcos. Isso é por acaso? Eu costumo perguntar isso em sala de aula. É por acaso que o cérebro parece tanto com a noz? Não, não é por acaso. Na verdade, a natureza deu a mesma resposta para o mesmo problema. Qual era o problema? A conseguir mais superfície em um mesmo volume fechado.
A noz precisava de mais superfície dentro de um volume fechado, que é a casca da noz, para reunir mais substância nutritiva para o vegetal. E o cérebro precisava de mais superfície em um mesmo volume fechado, que é o crânio, para poder reunir maior possibilidade de sinapses, para ter maior número de neurônios, para aprimorar os processos neurais. Então a natureza deu a mesma resposta. Organização em córtex, com sulcos e giros. Dessa forma eu consigo ter uma superfície cerebral muito maior dentro de um volume fechado que é o crânio. Dessa forma, as funções neurais do ser humano podem ser muito mais elaboradas do que, por exemplo, em animais que têm menos sulcos, menos giros e um córtex mais pobre. Então isso é córtex cerebral. Substância branca e substância cinzenta. A substância cinzenta é onde há maior aglomeração de corpos de neurônios, corpos celulares de neurônios. E a substância branca, onde há maior aglomeração de fibras neuronais, ou seja, de prolongamentos neuronais, ou seja, de axônios. A coloração geralmente é branca pela mielina que tem revestindo os axônios. A mielina é composta por um material lipídico, ou seja, mais esbranquiçado mesmo. Então, no cérebro, a substância cinzenta ela geralmente está mais externa, onde estão os corpos de neurônio, aqui no córtex, e a substância branca mais interna, porque as fibras dos neurônios se dirigem profundamente para mergulhar na direção do tronco cerebral e da medula, para que possa exercer sua ação à distância. Já na medula acontece o inverso. A substância cinzenta está mais interna, com os corpos de neurônio, e a substância branca externamente, já que os prolongamentos vão partir daqui para compor os nervos espinhais. Substância branca, substância cinzenta. Mais algumas definições importantes, e eu chamo aqui a atenção para a necessidade de a gente conseguir definir essas entidades. Vamos pensar junto. A maquinaria neural que eu utilizo para pensar é a mesma maquinaria neural que eu utilizo para falar, não é não? Como é que a gente pensa, raciocina? Como é que a gente estuda? É com uma conversa interna. A pessoa pensa conversando com ela mesma. Então eu preciso definir com palavras as entidades para eu me apoderar delas intelectualmente. Eu só consigo articular os conceitos se eu conseguir defini-los dentro da minha mente como uma atividade intelectual. Não precisa ser com as mesmas palavras, não, a definição de todo mundo. Mas cada um precisa ter uma definição correta sobre os variados termos. Então, como é que eu conceituo, como é que eu defino o trato? Um conjunto de fibras nervosas que têm em comum origem, destino e função. Como se fosse um fio elétrico ligando um ponto a outro. Eu posso citar como exemplo o trato espino-talâmico lateral. Ele tem em comum a origem, que é a medula, espino. Ele tem em comum, todas as suas fibras têm em comum o destino, que é o tálamo, o trato espino-talâmico, e a função, que é conduzir impulsos relativos à temperatura e dor. Isso é um trato. O que é um fascículo? Bom, determinados tratos, por tradição, e existe muito de tradição no estudo das neurociências, são chamados assim, de fascículo. Então, quando eu falo fascículo grácil, fascículo cuneiforme, na verdade são tratos, são conjuntos de fibras, de prolongamentos neuronais que têm em comum origem, destino e função. Em algumas fontes vocês vão encontrar que o fascículo é um trato mais compactado, mas na verdade são alguns tratos que, por tradição, continuaram sendo chamados de fascículo. E leminisco são tratos sensitivos que têm como destino final o tálamo. Alguns tratos da medula, a gente vai ver mais para frente, se agrupam para compor leminiscos e finalmente chegar no tálamo, que é um grande intermediário da função sensitiva, por meio dos leminiscos. Mais uma definição importante, funículo. Funículo é uma porção da secção transversal da medula espinhal. Nós temos então o funículo anterior, funículo
lateral, funículo posterior. Dentro desses funículos vão correr os tratos da medula. Tá? É importante salientar que funículo, eu estou me referindo à substância branca. E a substância cinzenta, que compõe o H medular, eu chamo de H porque a substância cinzenta central da medula tem esse formato de H. Cada parte da substância cinzenta da medula eu vou chamar de corno ou coluna. Então eu tenho o corno posterior ou dorsal, o corno ou coluna anterior ou ventral e um pequeno corno ou coluna lateral que está presente principalmente na medula torácica. Ora, nós vamos ver com o avançar do nosso estudo que a porção posterior da medula tem função primordialmente sensitiva e a porção anterior tem função motora. Finalmente, os conceitos de decussação e comissura. As pessoas costumam confundir esses dois conceitos, mas eles são bem claros. Quando eu digo decussação, estou me referindo à troca de lado de um trato. Veja como é importante manter os conceitos atualizados em neurociência. Há pouco eu defini trato e agora eu já estou utilizando o conceito de trato para definir decussação. Então, por exemplo, o trato piramidal ou trato córtico-espinhal tem função motora voluntária. O trato piramidal tem sua origem lá na área primária motora, no córtex cerebral. Ele desce, se dirige ao tronco cerebral e quando chega aqui no bulbo, troca de lado. O trato motor troca de lado. E quando ele troca de lado, eu chamo isso de decussação. E no caso do trato piramidal ou trato córtico-espinhal, mesma coisa, eu chamo a decussação dele de decussação das pirâmides, porque ela acontece nessa região das pirâmides do bulbo. Tá? Então, isso tem uma aplicação clínica direta. Isso explica por que, se um paciente tem um acidente vascular cerebral, um AVC, do lado direito, por exemplo, o déficit motor, a fraqueza, vai ser do lado contrário, do lado esquerdo. Então, uma lesão cerebral tem consequência motora contralateral. Por quê? Porque o trato que conduz à motricidade voluntária, ele troca de lado. Essa troca de lado eu chamo de decussação. E comissura? Um feixe de fibras que conecta os dois lados do sistema nervoso. Conecta, por exemplo, os dois hemisférios cerebrais. A principal comissura do nosso cérebro é o corpo caloso. Essa estrutura aqui, bem compacta, bem nítida quando a gente observa a ilustração ou a peça macroscópica. E o corpo caloso conecta o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. A gente sabe que existe um certo grau de especialização dos hemisférios cerebrais. Algumas funções ocorrem predominantemente, são concentradas em um lado e outras funções em outro lado. A neurociência moderna sabe que tudo se conecta, mas existem processos que são predominantemente lesados quando acontece uma injúria cerebral de um lado ou do outro lado. Pois bem, para que o cérebro funcione de uma maneira harmônica, o indivíduo tenha as funções neurais funcionando como um todo, os hemisférios precisam ter um certo grau de comunicação, de conexão. E isso é efetivado por meio das comissuras. A principal comissura do cérebro é o corpo caloso. Muito bem, pessoal. Esses eram alguns conceitos fundamentais para a gente iniciar de verdade o estudo da neuroanatomia, o estudo do sistema nervoso como um todo. Tudo isso vai ser aprofundado nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Espero que tenham aproveitado. Boa sorte na continuidade dos estudos.